Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à Virada Educacional 2026. Eu sou Fabiana Boiani e hoje eu tenho a honra de conduzir esta conversa com a pesquisadora Chayene Dorf. Vamos falar sobre um tema fundamental para a educação infantil e para a gestão democrática nas creches públicas, que é o papel do diretor escolar na articulação com o conselho de escola para a efetivação dos direitos das crianças. Em um contexto em que a participação da comunidade escolar, a escutativa e a garantia de condições adequadas para o desenvolvimento integral das crianças são cada vez mais necessárias, essa discussão se torna especialmente importante. Chayene, muito obrigada pela sua presença. É um prazer enorme receber você aqui. Para começar, quem é você e como você se apresenta enquanto pesquisadora? Olá, boa noite. Eu que agradeço. Eu sou educadora, gestora de educação pública e pesquisadora em formação. A minha trajetória ela está muito ligada à educação infantil e ao compromisso com a escola pública como espaço de direito, de cuidado, de desenvolvimento integral das crianças. O que te trouxe até essa pesquisa sobre o Conselho de Escola e os direitos das crianças? A pesquisa, ela nasceu da minha experiência profissional e do meu interesse em compreender como que a gestão democrática, ela pode se concretizar de maneira mais efetiva no cotidiano das creches públicas. Eu fui percebendo que a presença do conselho de escola, ela pode e ela deve ser muito potente, mas também encontra bastante limites na prática. E por que esse tema é importante para a educação infantil? Porque a educação infantil ela é a primeira etapa da educação básica. Então, desde cedo, a gente precisa assegurar o direito das crianças nos espaços da creche. Falar do conselho de escola, falar de direção escolar, é falar também sobre as condições concretas para que esses direitos eles sejam garantidos no cotidiano institucional. Tá. E qual é o problema central da sua pesquisa? Fabiana, meu foco é compreender qual é o papel do diretor escolar na articulação com o conselho de escola para a efetivação do direito das crianças nas creches públicas de Santo André. O meu objetivo é investigar como que essa relação ela acontece, quais são as suas potências e quais são os seus desafios. Uhum. E como você define o papel do diretor escolar nessa articulação? Olha, eu vejo o diretor como um mediador, mas também como um mobilizador e o articulador de processos participativos. Ele não é e não deve ser apenas alguém que apenas administra a unidade, mas também que cria as condições para que a comunidade escolar participe das decisões e que o conselho funcione de forma concreta e significativa. Esse colegiado ele precisa atuar dentro da unidade. Hum. E o que é o conselho de escola na perspectiva da sua pesquisa? Ele é uma instância colegiada de participação, escuta e deliberação. Ele é importante porque ele reúne diferentes segmentos da comunidade e permite que as decisões mais coletivas elas sejam construídas em torno das necessidades da instituição e das crianças. A gente consegue ter um olhar macro ali, porque todos os segmentos eles atuam de forma colaborativa. E por que o conselho de escola ele é tão importante nas creches públicas? Porque as creches, elas atendem as crianças muito pequenas, né? A gente chama de a primeiríssima infância, né? São os nossos bebês ali de 0 a 3 anos. E eles têm necessidades extremamente específicas. Então, isso exige que as decisões elas sejam compartilhadas e sensíveis ao cotidiano do atendimento. O conselho ele pode ajudar a garantir a qualidade, a transparência, a corresponsabilidade dentro das ações na unidade. Tá. E o que significa falar em gestão democrática nesse contexto?
Significa compreender a escola como espaço de participação, de diálogo, de escuta, de construção coletiva. A gestão democrática, ela não é só um princípio legal, né? A gente encontra ela lá em vários trechos da LDB, mas ela também precisa aparecer nas relações, nas decisões e na forma como a instituição se organiza. Chayene, na prática, o que muda quando a gestão é democrática? Olha, muda bastante. Por quê? Muda principalmente a forma como as decisões elas são tomadas. Em vez da decisão ela ser centralizada, ela tem uma abertura para o diálogo, para a escuta, para as necessidades, tanto dentro quanto fora da comunidade escolar. Fortalece também a corresponsabilidade entre todos os sujeitos, e eu acho que quando a gente abre para esse diálogo, a gente tem um conselho extremamente atuante e participativo, né? Porque as pessoas elas se sentem partes, elas entendem que aquilo que elas levam estão sendo respeitados ali dentro daquele espaço, e elas conseguem ver os desdobramentos na qualidade do espaço, na qualidade do atendimento, na qualidade das ações. E quais os direitos das crianças sua pesquisa considera? Os direitos ele está ligado à BNCC. Então a gente considera os direitos de aprendizagem como conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se, conhecer-se e também os cuidados essenciais. Porque na creche a gente não pode e nem deve de forma alguma separar a questão da aprendizagem dos cuidados essenciais, porque a gente está falando de bebês e crianças pequenas. Então a gente tem também a questão da alimentação, da higiene, da segurança, do acolhimento e do bem-estar. Eles são indissociáveis, esses elementos, na educação infantil. E por que é importante juntar, educar e cuidar ao falar de creche? Porque na creche, o cuidado ele não é algo separado da educação. Ele faz parte de uma experiência educativa. Alimentar, acolher, higienizar, proteger e escutar também são ações pedagógicas que garantem o desenvolvimento integral das crianças. E o que você quer dizer com efetivação de direitos das crianças? Que precisa sair do papel e precisa e deve aparecer no cotidiano da instituição. Não basta a lei só existir. É preciso que os direitos eles estejam presentes na organização dos espaços, nas práticas, das relações e nas decisões da creche. Tá. E como a participação da comunidade escolar entra nessa discussão? É um dos pilares da gestão democrática, a participação da comunidade. Quando as famílias, os profissionais e os demais sujeitos eles participam, a escola ganha mais legitimidade, mais escuta, mais condições de construir respostas adequadas às necessidades das crianças. E qual a importância da escuta ativa no conselho de escola? Ela é fundamental, porque não tem só a questão de ouvir, né, por formalidade. É preciso acolher o que as pessoas trazem, considerar os diferentes pontos de vistas e transformar a escuta em decisão, em prática e em compromisso coletivo. E o que acontece quando essa escuta não existe? Olha, quando ela não é verdadeira, o conselho ele corre o risco de se tornar apenas uma instância burocrática. Ele deixa de cumprir a sua função e perde a força como um espaço de construção coletiva, né? Hum. E quais as principais responsabilidades do diretor nessa dinâmica? Então, o diretor, dentro do conselho de escola, ele exerce o papel de presidente deliberativo. Então, ele precisa convocar, ele precisa organizar, ele precisa fortalecer os espaços de participação e garantir também que o conselho ele tenha condições reais de funcionamento. Cabe a ele também promover o diálogo, a transparência e o incentivo à responsabilidade. Ele precisa trazer para essas pessoas que fazem parte a importância da atuação e explicar didaticamente como que as coisas funcionam e devem funcionar, para que as pessoas elas consigam internalizar a responsabilidade que elas assumiram com esse espaço e de fato ter uma ação ali que vise levar para as crianças um espaço de qualidade que consiga garantir os direitos delas ali dentro. Tá, e o diretor ele pode sozinho dar conta de tudo isso? Não pode e não deve.
né? A gente está falando de uma gestão democrática, então ela precisa aí de uma construção de um coletivo de pessoas para que esse trabalho aconteça de forma fidedigna e que tenha qualidade. E o diretor, ele é a peça central, porque é ele que vai fazer toda a articulação ali com aquele coletivo, com os segmentos, toda a organização, mas ele não deve trabalhar sozinho. Né? Porque a gestão democrática ela vai depender do envolvimento da equipe, da comunidade, dos conselheiros, porque a escola ela é feita de uma construção coletiva, né? Então o diretor ele vai deliberar, ele vai organizar, mas ele precisa ter a escuta ativa para que de fato esse conselho ele exista. E quais dificuldades aparecem com frequência nas creches públicas? Olha, principalmente no início, quando o conselho é instituído, porque o conselho ele tem um prazo de 2 anos. Então, a cada 2 anos se renova os conselheiros. Então, lá no início, quando as pessoas elas ainda não têm a propriedade desse trabalho, da importância do que é feito, a baixa participação, ela é um dos problemas e das dificuldades que elas vão aparecendo. A pouca compreensão. Então, o diretor ele precisa atuar também como um formador no início desses conselheiros, né? Trazer para eles ali como que vai acontecer, quais são os recursos, de que forma que a gente organiza esses recursos dentro do espaço e ter, mais uma vez, eu acho que é importante enfatizar a escutativa. As pessoas elas precisam ser ouvidas e se sentir valorizadas, porque senão elas acabam perdendo a vontade de estar ali, né? Que gestão democrática é essa que eu participo, mas eu não tenho uma escuta, que eu participo, mas nada do que eu falo é levado para frente. E aí uma das fragilidades no início é essa falta de conhecimento, né? Essa compreensão do papel do conselho, fragilidades também que a gente tem institucionais, escassez de recursos e muitas vezes uma cultura ainda muito centralizadora nas tomadas de decisões, porque o conselho ele tem uma vontade no início, quando ele vê ali os recursos disponíveis, de transformar aquele espaço, né? Mas nós temos também algumas prioridades e fragilidades que precisam de uma atenção imediata. Então, às vezes, a gente quer fazer uma aquisição de um parque, de um brinquedo, ou organizar um novo espaço, mas a gente não dá conta porque temos outras prioridades para o funcionamento. Então, o funcionamento ele acaba vindo primeiro, né? A gente garante o funcionamento e o atendimento e depois a gente olha para a ampliação das possibilidades dentro do espaço. Tá, e aí na sua fala você traz um pouco a questão de fragilidades que surgem, né? E que tipo de fragilidade institucional sua pesquisa quer problematizar? Olha, Fabiana, eu quero problematizar a descontinuidade de políticas, muitas vezes a precariedade de condições de trabalho, rotatividade de gestores, falta de processos formativos consistentes para fortalecer a gestão democrática. Como eu falei, quando a gente muda o grupo, a gente tem uma fragilidade para formar essas pessoas para que elas tenham uma compreensão da importância delas de atuação naquele espaço. Quando a gente muda o gestor, a gente tem uma fragilidade maior ainda, porque se perde tudo aquilo que foi construído, né? Perde o olhar daquela pessoa que articulava tudo com as ações, do que precisava, dos encaminhamentos, em que momento nós estamos, onde nós queremos chegar. E aí, quando tem essa rotatividade, precisa primeiro da apropriação do diretor, para que ele de fato seja um presidente deliberativo e depois o incentivo a essas outras pessoas. Então, assim, quanto mais tempo o gestor atua ali, ele tem uma relação de confiança com os funcionários, com a comunidade, as pessoas já conhecem o perfil ali de trabalho, de seriedade. Então, isso é bem complicado, né? Essa questão de, muitas vezes, políticas públicas que acabam enfraquecendo esse fortalecimento que se consegue com o passar do tempo. E como os conselheiros podem contribuir para a qualificação dos espaços educativos? Olha, os conselheiros, eles não só podem, como eles devem acompanhar, discutir, propor melhorias para a organização dos ambientes, a segurança, a acessibilidade, o uso de recursos e condições gerais de atendimento, e eles nos ajudam a olhar para a creche como um espaço de direito. Tá. E quanto à gestão de recursos, qual é a relevância da participação do conselho? Olha, o conselho, ele favorece a transparência e o controle social.
Quando o acompanhamento coletivo dos recursos, ele aumenta a possibilidade que os investimentos sejam mais coerentes com as necessidades reais das crianças e da instituição. Né? Nós temos ali o PPP da unidade, nós temos a avaliação institucional, e aí a gente olha para essa avaliação, o que nós temos enquanto fragilidade, a gente olha para o PPP, o que a gente tem enquanto meta, e o conselho ele precisa atuar nessa articulação da onde nós precisamos avançar, mas também com um controle, né? Porque nós precisamos garantir o atendimento, nós precisamos garantir a qualidade, o nosso PPP ele precisa ser fidedigno àquilo que nós colocamos ali com o que nós já fizemos, aonde nós queremos chegar. Então, ele favorece as ações dentro da unidade. E como você enxerga o papel das famílias dentro do conselho? Olha, as famílias elas têm um papel extremamente importante porque elas trazem uma perspectiva de quem vive a experiência da creche a partir da necessidade das crianças. Então, a presença delas ali no conselho amplia o diálogo, fortalece o sentido público e coletivo da educação. Muitas vezes elas trazem para a gente algo que a gente está ali imerso no cotidiano do trabalho que a gente não consegue ampliar. E aí elas trazem esse olhar para compor com o nosso trabalho. E existe uma relação entre participação e qualidade da educação infantil? Sim, existe uma relação muito forte. Quanto mais participativa e democrática é a gestão, maiores são as chances da gente construir práticas mais sensíveis, mais qualificadas e mais comprometidas com os direitos das crianças. Tá, e como a teoria ajuda você a olhar para esse objeto? Olha, ela me ajuda a compreender que a gestão escolar ela não é neutra, nem técnica, apenas. Os autores como Pário, Libano, Luque ajudam a pensar a escola como um espaço político participativo e comprometido com a democratização das relações. Tá, e o que torna seu olhar sobre esse tema singular? Eu acredito, Fabiana, que ele é atravessado pela experiência concreta na educação pública e pela vivência no cotidiano da escola. Isso faz com que a minha pesquisa ela não seja apenas uma análise, né? O meu objetivo não é esse, não quero que seja apenas uma análise institucional, mas também que seja um exercício de reflexão sobre o que realmente sustenta a vida escolar. Tá. E qual é a metodologia da pesquisa? Olha, ela segue uma abordagem qualitativa, né? Com o uso de análise de conteúdo. Isso vai me ajudar a compreender alguns sentidos recorrentes, contradições e significados presentes nas falas e nos materiais coletados no campo. Então, eu pretendo pesquisar e entrevistar outras gestoras, entender de que forma que esses conselhos atuam nas unidades dela e como que eu posso ajudar elas a ampliar esse olhar para que a gente consiga ter bons resultados. Chayane, por que você escolheu essa abordagem metodológica? Porque o meu objeto, ele exige uma compreensão dos processos, das relações, dos significados. Ele não se trata apenas de medir um fenômeno, mas de entender como a gestão democrática e a atuação do conselho se constroem na prática. E o que você espera encontrar no campo? Eu espero encontrar as potências, mas também os limites da articulação entre a direção e o conselho. Quero compreender o que favorece a participação, né, desse conselho nas unidades e se não favorece, o que tem impedido que ela aconteça de uma forma mais efetiva. E quais contribuições práticas a sua pesquisa pode deixar? Olha, o meu objetivo é que ela ofereça reflexões importantes para a formação dos gestores, para o fortalecimento da participação da comunidade e para a valorização também do conselho de escola como espaço real de decisão, que as pessoas consigam, dentro da unidade, enxergar o conselho como uma atuação potente ali dentro daquele espaço. Chayane, já caminhando, né, para a finalização dessa conversa maravilhosa, se você precisasse resumir sua pesquisa em uma ideia central, qual seria? A ideia central, Fabiana, é que a direção escolar ela tem um papel decisivo na articulação da gestão democrática na creche. E essa articulação ela pode contribuir diretamente para a efetivação dos direitos das crianças na educação infantil. Porque quando a gente fala em educação, a gente fala em planejamento. Então a gente
organiza espaço, a gente organiza material, a gente organiza tantas coisas ali para que de fato aconteça, só que o conselho ele vem antes disso, né? Porque é ele que traz os recursos para dentro do espaço. Então, não adianta eu ter um professor com uma formação qualificada, eu ter um professor pesquisador, se eu não tiver um espaço que atenda esses direitos das crianças, se eu não tiver materiais que atendam esses direitos das crianças, se eu não tiver uma estrutura que respeite essa criança, né? Então o conselho ele precisa e ele deve atuar de forma que tudo aquilo que é proposto pela escola se efetive na prática. Ele vai trazer e ele vai gerenciar esses recursos e quando não for possível que ele faça isso, ele vai pleitear, né, que a política pública da educação ela se efetive ali dentro daquele espaço de forma a garantir o cuidado, a alimentação e a aprendizagem das crianças dentro da creche. Chayene, muito obrigada por compartilhar conosco uma pesquisa tão importante. Para concluir, há algo que você gostaria de destacar para quem nos acompanha? Eu queria agradecer muito o espaço de escuta. A minha pesquisa ela busca contribuir para compreender como esse diretor ele pode atuar dessa forma articulada e fortalecer a gestão democrática, né? Espero contribuir com os outros gestores também nesse percurso aí da minha pesquisa, da minha formação. E eu acho que o mais importante, enquanto educadores que somos, enquanto professores, é garantir que as crianças tenham seus direitos respeitados dentro dos espaços escolares, tá bom? Muito obrigada. Agradecemos a sua presença, a sua contribuição e vamos encerrando por aqui.